enraizado aqui, não sai, irmão, por qualquer vento, não. Só quando é uma heresia. Aí o que vai fazer? Irmão, o que vai fazer? Eu chego aqui, invento uma moda aqui. Ó, vamos pintar tudo de preto. Tem uma salinha ali. Vai ficar eu e a irmã Francisca lá, 1 hora na salinha, trancado, orando, porque eu sou um santo homem de Deus. E Deus me revelou. E nós vamos fazer uma regressão lá. Porque, irmão, está na Bíblia. Sai fora disso, irmão. Aí o encontro é tremendo. Que tremendo é Jesus, irmão. Eu passei por isso. Eu já falei isso. Tremendo é Jesus. Se não teve uma experiência real com o Senhor Jesus, problema aí, meu irmão. É de cada um. Se estava na igreja de fachada, depois foi para o encontro, do nada apareceu convertido. Peraí. E o pastor que estava pregando lá? Tantos anos lá. Estava fazendo o que lá? E o mesmo que estava lá 10 anos na igreja, e veio um tal de um G não sei o quê, converteu todo mundo. Solução do problema. Deixa a Bíblia para lá. Ué. Tem que falar, irmão. É Bíblia. Bíblia. Irmão, está falando muito da Bíblia. Vai lá para a sinagoga, estudar a Torá, então. Está falando muito na palavra de Deus. Vamos inventar o quê, meu querido? Temos que ter estratégia, consolidar. Isso é bíblico. Algumas coisas que é usada, é bíblico. Mas para por aí. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. A igreja ela é movida por isso. Que de mágico tem nisso? Que de pólvora tem nisso? Nada, é a Bíblia. Então, meu querido, vamos fortalecer a nossa alma. Se você encontrar alguém fraco, fale, olha, estudo, pastor, até mais ou menos, mas deu para passar. Mas vamos lá que você vai ajudar. Você tem um ponto de vista, você tem um tema para ajudar lá e desenvolver um estudo. Traga pessoas. Não vamos ficar pensando em quem não vem, mas vamos visitar, vamos ajudar, vamos ser igreja, vamos visitar quem não está vindo. Mas às vezes a gente está focando muito numa pessoa que não quer. E é um direito, irmãos. Não tem que ficar chateado com essa pessoa. Eu só tenho que orar e amá-la. Se eu for na sua casa e você não quiser vir na igreja, eu vou uma vez. Aí eu vou, irmão. Aí eu vou até lá no comércio, para não chatear dentro de casa. Eu vou. Onde, mundo? Como é que está o movimento aí? Está tranquilo, vamos trocar uma ideia aqui, vamos fazer uma oração, um papo. E não é o que o nosso pastor faz, gente. Não conheço ninguém igual que faz isso aí. Não é puxando o saco não, porque quando eu tenho que também dar apertão, eu vou lá e aperto, irmão. Aí vou, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu estou sendo chato, cara. Inconveniente. Eu vou? Eu não vou. Mas não venha falar que eu não fui. Não venha falar que não deu assistência. Aí eu ligo, vou lá, levo um puxão de orelha da Simone, porque essa aí, né, ela não finge, ela é. Não tem essa de ser amigo. Ela demonstra quando ela não gosta. Eu vou lá, viajo, saio daqui com aquela coisa na minha cabeça. Eu tinha que pastorear, ai meu Deus, aquela coisa de pastor, né? Ai, tadinho do fulano, ai meu Deus do céu. Tinha que ir lá, pastor, vamos lá, não, irmão, já fui. Aí, olha só o que acontece. Eu não vou falar em detalhes. Aí aí viajei, fui para Minas daqui, saí daqui para Minas Gerais, aí cheguei em Minas Gerais, não tem que falar. Aí o bobão vai falar com o crente que não ouve. Falei com a pessoa. Eu queria ter ido. Aí falei com a pessoa. Sabe o que a pessoa fez? Ao invés de me agradecer ou de se sentir acolhida, pastoreada, amada, importante na causa de Deus, liga para um outro e faz a fofoca. E o outro vem em cima de mim, me massacrando. Não, mas eu não falei em você. Você entende que nós precisamos estar ligados na palavra de Deus? Fala uma vez, irmão, não quer amém. Ora, e o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida. Tem coisas que é só o Espírito Santo que vai trazer. Não é a gente. Também não temos que julgar. Porque as pessoas têm o direito e o livre-arbítrio de ir para onde quer, de crer no que quiser, de estar onde se sente bem. Se não é aqui a família dela, ela vai procurar uma família que a alma dela seja salva, que pelo menos não vá por uma trindade. Então, a questão de ver os bancos vazios aqui, por um lado, é uma falta. Por outro, é uma nova oportunidade. Porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é Bíblia. O Evangelho não é fábula. O Evangelho é o que ele é. Jesus curou a muitos e morreu na cruz do Calvário de uma forma violenta. A Bíblia não é um livro de fadas, um conto de fadas. Então, até aqui, irmãos, nós vamos entender que chegamos à conclusão que essa história de um filho ser enviado, eu acho que você já entendeu, que primeiro teve que ser um plano terreno, ele já estava na terra. Qual local? A Bíblia já te respondeu. Estava em Nazaré. O envio ao mundo, que
João 3, 16 e 17 diz, não é um envio ao cosmo. Não é um envio ao cosmo. Por quê? A sequência do versículo, repito, ela diz para que todo aquele que... Vamos ler aí, vamos falar. João 3, 16. Vamos ler, porque aí fica certinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, com início, com princípio, para todo aquele que nele crê. Então já não está falando do mundo cosmo. Então, quando ele foi enviado ao mundo. E quando foi isso? Em Nazaré. Dentro de onde? De uma sinagoga. E ele chamou, nascido sobre a lei, ele chamou a lei para ele, a profecia de Isaías. Hoje se cumpre esta profecia. Hoje se cumpre esta profecia. Muitos não aceitam essa palavra, irmão de mundo, não, mas não aceitaram nem ele. Porque queriam que ele fosse um grande Messias, montado num cavalo branco, poderoso para derrubar Roma. Então, eu vou esperar que aceitem. Muitos não vão aceitar o que você vai pregar. Até hoje. Até hoje. Estão esperando ainda. E vai ver um dia esse Jesus transpassado voltar. Para salvar ele lá no Monte das Oliveiras, vai pisar naquele monte. Aí, aqui minha mão. Era eu mesmo. Era eu mesmo, aqui eu. Falou que tem muito católico lá em Jerusalém. Muita igreja católica. Você vê, né? Idolatria e a terra dele, o povo católico. Diz que tem muito. O fato de ser judeu não significa muita coisa, não. Bom, irmãos, então vamos lá. Com esses textos, a gente já respondeu onde ele estava. Né? A Bíblia vai nos revelar que Cristo foi enviado ao mundo cosmo, mas o mundo, não ao mundo, não ao planeta, mas sim aos povos. Na plenitude do tempo, onde estava lá o Império Romano fazendo a internet da época, interligando culturas, propício para que nascesse o Cristo, para que em 3 anos divulgasse o ministério, para que no dia de Pentecostes houvesse um reforço do Espírito Santo nas línguas estranhas e todos ouvissem as boas novas de salvação, igreja. As boas novas de salvação. Conclusão, irmãos. Eu tenho um bônus aqui e vai de vocês. Podemos ouvir falar de fábulas e, se desejar, até acreditar em Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho, ou mesmo em um Deus enviado, em Deus enviando o seu Filho literalmente da eternidade para morrer na terra. É um direito de cada um. Mas aqueles que são realmente crentes em Jesus e que aceitam a palavra de Deus como base de fé e regra, jamais aceitarão ir além daquilo que está escrito. Sendo assim, abra sua Bíblia aí para Timóteo 4:7. Sendo assim, admoesto e finalizo com esse versículo aí. Foi? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? Agora, surge aqui na minha mente agora, eu sou um homem pensante, um ser que logo falo, se penso, logo existo. Já surge uma outra pergunta, que é um bônus, aí vai de vocês. A gente termina por aqui, é rapidinho, é uma conclusão em cima de uma outra conclusão. Surge uma outra pergunta. A pergunta inicial foi o quê? Onde estava o filho quando foi enviado? E agora surge uma outra pergunta. Onde estava o pai quando enviou o filho? Vocês querem que eu continue? É rapidinho. Ou para por aqui? Quem quer, levanta a mão. Vamos lá, uma democracia. Um monte de mundo está meio querendo ir embora. Quer? Mas Simone, é unânime aqui? Unânime? Pode seguir? É rápido também. Bom, já que falamos onde o filho foi enviado, vamos dar um bônus aqui. Um bônus do estudo bíblico. Onde estava o filho quando foi enviado? Agora, onde estava o pai quando enviou o filho? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é rápido. Se entendemos que o filho estava em Nazaré, numa sinagoga, no ano 30 da era cristã, onde estava o pai? Lá no céu? Aí vamos conjecturar, né? Da onipresença, que ele está em todos os lugares. Isso aí, a gente vai viajar nisso aí. Mas vamos tentar funilar para a Bíblia.
Porque senão, em cima da onipresença, surgem muitas filosofias saudáveis. Porque tem filosofia saudável, a gente pode conversar, filosofar sobre Deus, as grandezas, os passarinhos e falar. É tão maravilhoso filosofar em cima do que é correto. Não é pecado filosofar. Mas vamos nos ater à Bíblia. A proposta hoje é ater à Bíblia. Segundo Coríntios, o que estava acontecendo aqui? Deus enviou seu Filho para reconciliar o mundo, certo? Para trazer as ovelhas. Eu mesmo vou trazer as minhas ovelhas. Lemos isso em Ezequiel. Eu mesmo vou lá me manifestar. Eu amo tanto que eu vou fazer, eu vou dar a minha própria vida. Não é isso que Atos dos Apóstolos diz? Atos 20 e 28, salvo engano, que diz assim, que ele comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Deus não tem sangue. E ali é Jeová. Jeová comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Seu próprio. Aí fala, irmão, que é parentesco. Não tem nada disso, irmão. É o próprio sangue dele vertido na cruz do Calvário. É a humanidade dele vertida na cruz do Calvário. É isso mesmo? Para apacentardes a igreja. É isso mesmo. A mente não está muito ruim, não. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Onde estava Deus quando enviou Cristo que estava reconciliando o mundo? Ele foi enviado ao mundo para reconciliar o mundo, para pregar os cativos. Aumente esse aí, Janta. Som. 1, 2, perfeito. Deixa assim. 2 Coríntios 5, 19. Vamos lá, gente. Presta atenção no texto. Vamos ler aqui no irmão Francisca, Jonathan e todo mundo. Vamos ler aqui. Depois vocês leem na sua tradução. Isto é, Deus estava onde? Fazendo o quê? E Deus enviou seu Filho ao mundo. E onde estava esse Deus que a Bíblia está dizendo? Em Cristo, habitando nele. Está claro para você isso? A Bíblia é clara quando diz isso? Segundo Colossenses, aí é heresia, né? Colossenses 1:20. Eu inventando moda aqui. Aqui fala quem estava? Deus, né? Aí vamos lá para Colossenses para esclarecer ainda mais um pouquinho aí e finalizo aqui. Colossenses 1:20. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, continua. Por meio dele reconciliasse com quem? Com o Pai? Consigo mesmo. Consigo mesmo, todas as coisas. Deus estava aonde? Habitando aquele Cristo, aquele tabernáculo. E aqui em Colossenses vai dizer que ele estava reconciliando com quem? Com o Pai? Consigo mesmo. Jesus é o próprio Deus manifestado na carne. Não há fábulas na Bíblia. Deus aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, habitou no ventre de Maria, nasceu, cresceu, aos 12 anos estava aprendendo, como ser humano ele aprendia, como ser humano ele tinha que desenvolver o seu intelecto, cresceu, e aos 30 anos de idade foi enviado ao mundo. Deus apresenta o Filho dele, o projeto Logos. Deus chega para a humanidade ali e diz, eis aqui o Logos, eis o meu plano de salvação, eis aqui, eu mesmo, já que vocês não entendem sacrifícios, já que vocês não entenderam várias guerras que eu livrei, vários ensinamentos, não entenderam a lei de Moisés, eis aqui o meu tabernáculo vivo andando no meio de vocês, eis-me aqui, eu mesmo resgatarei a vocês. Eu construí um corpo humano, e esse filho sou eu, o próprio Deus. Aleluias.
aquele que foi manifestado na carne, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quando Deus fala de destra, direita, não está falando de posição geográfica. Ele está falando de poder, de rocha, de majestade. Jesus assumiu a majestade de Deus. E Ele se enviou, Ele foi, Ele se deu. A minha vida ninguém a toma, eu de mim mesmo a dou. Aleluia, e vamos ficar de pé e aplauda esse Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Estica aí. Glória a Deus. E aqui eu finalizo. Agora, irmãos, o que acontece? A proposta do pastor Joel é continuar com vários temas sobre esse aí, porque a gente vai para fora, evangelizar. Eu ia até falar com ele do evangelismo, né? Mas houve um acidente lá, o carimbo quebrou. E não deu para carimbar mais, eu ia falar com ele, mas eu ia carimbar, mas tem que fazer outro carimbo. Então, serve aqui para a gente sair, estruturando, consolidando. Porque vocês são estruturados, mas pode vir pessoas que não são. Chega lá fora, ao invés de ele trazer a pessoa aqui, ele vai para a igreja do outro. Né? Aí o negócio inverte. Então, o que a gente precisa fazer é estruturar as bases, fortalecer as bases. Agora, uma coisa você tem que fazer, interagir. Irmão, eu gostaria de ouvir sobre determinado assunto. Já anotou o seu? Anota para mim. É importante. Porque isso motiva, irmãos. Né? A gente também, que está aqui de frente. As pessoas estão interagindo com a gente. Né? As pessoas estão interagindo e a gente sabe que o povo está se interessando pelo tema. Se a pessoa fica calada, não tem um tema, traz para mim no meu privado, pastor, tem esse tema aqui. A gente vai trabalhar em cima daquele tema ali. Tá bom? E a ideia é pegar assim, não todos, mas os pontos principais. Hoje foi o quê? João 3,16, onde estava o filho quando foi enviado. Eu desenvolvi um tema disso aí. Né? Onde estava o filho quando foi enviado, que é João 3,16. Depois pode ter outros. Pode ter a passagem do filho lá em Provérbios. Aí vamos ter uma explicação em cima disso aí. E por assim vai. O ideal é os pontos que eles usam. Que é os pontos fortes, a gente já só bate nele, que é Isaías, eu sou um e não há outro, mas não desenvolvemos um tema em cima disso aí. Aí é onde muitos unicistas, às vezes, Carlos Moisés vai lá e leva uma surra. Primeiro que já vendeu, né? O pastor Carlos Moisés é uma bênção, mas ele também já está enjoado também, né, irmão? O cara viveu a vida toda pregando unicidade, né? Só vai o homem também. Aí também já não está assim com muita paciência, essa é a verdade, porque já sabe que aqui não vai gerar nada. Então, o pastor Tony tem uma estratégia muito boa. Ele chega nos debates e ele prega a palavra. Ele vira para a câmera e fala. E ele usa a oportunidade do debate para esclarecer o tema. Então, é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa também, que eu falo, eu repito, não importa se falam mal de mim, o importante é falar. Porque vão falar assim, aquela igreja ali eu aceita, aquela igreja aceita. Fala, não continua falando, vai. Continua, heresia. Abre lá para a irmã Fatiadete, alguém. Heresia. Aí vai chegar um ponto que de tanto falar, o indivíduo vai falar, caramba, eu acho que eu vou lá para ver o que é isso. Aí chega aqui, Deus toca, Deus usa, Deus trabalha, Deus cura, Deus faz e acontece aqui, não é nada disso, aí fica. Acaba sendo um evangelismo. Ao contrário, né? Então é isso. Eu vou convidar quem aqui para orar finalizando. Uma Simone não está, vai lá para dentro. Vem cá, obreiro de mundo, vem. Vamos orar para a gente aqui terminar aqui. Alguém tem uma consideração para falar? Não, né? Tem? Cumprimento a todos nessa manhã. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar. Obrigado por esse ensinamento, por esse dia. Que o Senhor nos dê uma direção e nos leve em paz, nos guardando, livrando do homem mau, da bala perdida, do homem perverso, do olho mau e da praga. Que o Senhor possa nos guardar, livrando do acidente, do incidente, e que dê um dia de vitória, um dia de paz. E à noite estaremos aí, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Obrigado por você ter chegado até aqui. E que onde as minhas palavras não alcançou, que o Espírito Santo possa te esclarecer melhor acerca de toda a palavra dele. Amém? Muito obrigado. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.